Olá pessoal, tudo bem? Sou o Joás e a gente vai falar sobre gestão da qualidade do projeto, tá? E nessa oportunidade, a gente falando sobre gestão da qualidade do projeto, a gente vai ver uma ferramenta adequada para priorizar aqueles atributos de qualidade que são mais importantes, a priorização dos requisitos de qualidade, aplicando aí uma técnica, uma ferramenta chamada Casa da Qualidade, tá? Uma técnica alemã, tá? Que veio, tá, para o nosso país, que é usada há muitos anos no nosso país, e ela serve como uma ferramenta de priorização, de decomposição das funções qualidade, assim, ou seja, quando a gente fala de qualidade, o que é qualidade? Qualidade são características que o nosso aplicativo de software deve ter. No caso de um sistema, de um projeto de desenvolvimento de um sistema computacional. Beleza, ok. Por exemplo, características qualitativas de um aplicativo de software. Facilidade de uso é uma delas. A outra, desempenho, tempo para responder a um dado evento do usuário, é outro atributo de qualidade. A legibilidade do código-fonte, que implementa, que automatiza essa funcionalidade. Ok? Taxa de erros por horas de uso. É outro exemplo de uma métrica qualitativa. Atributos qualitativos, atributos de qualidade de um aplicativo de software, eles caem dentro da categoria de requisitos não funcionais. Esses requisitos não funcionais, eles, eles precisam ser medidos, tá? Tem uma métrica. Por exemplo, desempenho. Desempenho, a medida é o tempo de resposta, o tempo que ele responde a um dado evento. Então, isso aí é o desempenho. Por exemplo, taxa de falha é a quantidade de falhas por hora de uso. Quantidade de defeitos que dá de acordo com o decorrer do tempo, das horas decorridas ao longo do uso, né, das funcionalidades, das automações que esse aplicativo de software nos fornece. Tá joia? Então, dentro do processo de gestão da qualidade, a gente tem aqui algumas atividades, tá? A saber, vou apresentar aqui para vocês. O primeiro passo é a gente planejar a qualidade, que é identificar, tá, quais são os atributos de qualidade que o cliente necessita. Por quê? Porque se você identifica, você vai estabelecer dentro do seu plano quais são as medidas, as métricas que você vai usar para determinar se aquele atributo está presente ou não, se o seu software cumpriu com aquele atributo de qualidade ou não. Por quê? Atributo de qualidade, qualidade no software é algo subjetivo. Aquele software que, para mim, na minha ótica, pode ser fácil de usar, para outrem pode ser difícil. Para uma outra pessoa pode ser difícil de ser utilizado. Então é algo subjetivo, que depende do julgamento. Com vários atributos de qualidade é assim. Ah, o software é rápido. Ah, não, o software para mim está lento. Nossa, esse software está lento. Vai vir para a pessoa, não, tranquilo, não consigo esperar. Ah, não, eu queria mais rápido. Sacou a ideia? Então, é algo subjetivo, que precisa passar por uma análise. E aí você precisa definir uma métrica, quanto que você vai medir. E na hora de especificar, você especifica, ó, o software precisa ter usabilidade. A ser medida após uma métrica, após tantas horas de treinamento do usuário, a taxa de erro que esse usuário possa ter é de tantos erros por hora trabalhada. Tantos erros por hora. É uma métrica, tá? Aí agora você já tem algo, tá? Que você consegue medir. Tem uma trena na mão e medir a situação da usabilidade desse sistema. Sacou a ideia? Viu? Pensou direitinho? Então isso é uma coisa importante para a gente analisar. Ok? Então, no planejamento você tem que identificar quais são os riscos, tá? Os riscos
e aí, então, começar a pensar em como a gente vai lidar com esses riscos. Tá? Desculpe, no planejamento, estou falando de gestão de riscos, não, gestão da qualidade. No planejamento da qualidade, a gente vai identificar quais são os atributos de qualidade do software, que o software precisa entregar, que o software precisa ter, e aí, com base nisso, a gente vai e planeja como que a gente vai entregar isso. Por exemplo, taxa de falha. O software tem que ter uma taxa de falha baixa. A cada 10 horas de uso, uma taxa de erro. Uma taxa extremamente baixa, não é? Cada 10 horas, um erro, só que pode ter, tá? Mas pode ter outras taxas, dependendo do tipo de software, tá, pessoal? Aí, tá, o que acontece? Como que a gente vai satisfazer isso? Você vai ter que estabelecer uma metodologia de testes de software para que você consiga entregar esse software com essa taxa de erro. Senão, você não vai conseguir, tá bom? Seria nesse sentido. Além da atividade de planejamento, nós temos a atividade da garantia da qualidade. O que seria a atividade da garantia da qualidade? Tá? É você realmente aplicar as técnicas de garantia planejadas na fase anterior, tá? No momento que você está entregando as funcionalidades do software. Tá? Ou seja, aplicar sistematicamente as atividades da área de qualidade planejada. Aquilo que foi planejado, você aplica. Tá? Por quê? Porque a próxima tarefa dentro desse processo é o controle, é o monitoramento e o controle, para verificar se aquelas funcionalidades que estão sendo entregues, tá, elas estão vindo com o atributo de qualidade adequado, de acordo com a métrica, a medida contratada, a medida combinada, conforme o combinado, né, está conforme, né, a funcionalidade. Não adianta, o cara pediu para que uma dada função complexa lá, de previsão, um modelo matemático lá, que ele termine de processar em 1,5 segundos. Parece ser muito, né? Mas pensa um modelo de previsão. E aí, cara, na hora que você entrega, você vê que ele está com 1,7. Saiu do que foi acordado. Não está conforme. Você tem uma não conformidade. E essa não conformidade precisa ser ajustada. Tá? Ou você negocia com o cliente, ou então você vai ter que melhorar a performance, tá? Para que você consiga entregar, ao invés de 1,7 segundos para 1,5 segundos. Seria essa a ideia. Ok? E é essa a ideia aqui. Então, a gente viu quais são os processos, tá? Agora a gente vai para priorizar os atributos de qualidade, ver quais são os atributos. Como eu já falei de software, a gente vai ver uma ferramenta chamada Casa da Qualidade, que a gente consegue estabelecer, priorizar quais atributos de qualidade eles têm prioridade no processo. Quais são aqueles que eles precisam de mais atenção. Aqueles que precisam de mais atenção, seria nesse sentido. Então vamos lá para a Casa da Qualidade, que eu vou explicar para vocês. Aqui. Vou explicar para vocês a Casa da Qualidade, o que é. Na realidade, ela é uma matriz, tá, pessoal? Tá? Pensa nela numa matriz aqui, ó, na matriz. Essa matriz, vou dar um zoom nela aqui, fica mais fácil para vocês entenderem ela. Essa matriz, ela tem linhas e colunas, tá? Nas colunas, aqui, ó, as colunas, você tem os atributos de qualidade, aquilo que precisa ter. E nas linhas, a gente tem os atributos de qualidade, que a gente chama de o quê? Nas colunas, a gente tem o como que a gente vai entregar. Deixa eu explicar para vocês. Na construção de uma casa, no projeto de construção de uma casa, o que nós vamos ter? Nós vamos ter cômodos que precisam ser construídos. A cozinha, o quarto, tá? Os quartos, a sala e as instalações. E aí foi pedido para cada um desses cômodos, tá? Algumas coisas relativas à qualidade, atributos de qualidade. Por exemplo, a cozinha, ela deve ser ventilada e com iluminação natural. Foi um pedido, tá? Que esse cômodo da casa tivesse esse atributo de qualidade.
E, além disso, tem outro atributo de qualidade que foi solicitado para a cozinha, que ela seja fácil de limpar. E assim sucessivamente para os outros. A sala, por exemplo, espaço para um home theater. Tem que ter um espaço para um home. Tá? Os quartos, suíte com banheiro. Tá, o quarto tem que ser aconchegante também. Mas como que a gente consegue entregar esses atributos de qualidade? No caso de um projeto de uma casa. Aí vem as colunas. Por exemplo, você tem plug telefônico. O plug telefônico, tá? Ele tem a ver com as instalações, TV a cabo, telefone, tá? Então ele tem uma relação entre eles. Essa relação é uma relação forte, pela legenda aqui de relações, é uma relação forte. E além disso, tá? Quando a gente coloca essa setinha aqui, essa setinha indica que quanto mais plugs, melhor, tá? Por exemplo, aquecimento solar é uma medida exata, aqui a quantidade específica. Pisos cerâmicos, quanto mais, melhor. Piso de madeira, quantidade específica. Janelas amplas, quanto mais, melhor. Tá? Instalação para banheira, quantidade específica. Então, aqui nas colunas nós temos o como, tá? Nós temos o como. Por exemplo, vamos pensar num atributo aqui. Ó, esse atributo aqui, fácil de limpar. Então, é o atributo de qualidade. Tem que ter essa qualidade a cozinha, fácil de limpar. E aí, como que vai ser feito isso? Pisos cerâmicos. E aí você tem uma relação forte. Existe uma relação forte com o piso cerâmico e o atributo fácil de limpar. Isso quer dizer que o piso cerâmico, quanto mais piso cerâmico, melhor será para que o fácil de limpar seja atendido lá na cozinha. A propriedade de fácil de limpar seja atendida se tiver piso cerâmico, tá? Para essa situação, exemplificando de forma trivial. Ventilada e com iluminação natural. Você vê que a cozinha precisa estar ventilada e com iluminação natural. A relação aqui é uma relação forte, tá vendo? Ó? Forte, 9 aqui. Janelas amplas. Janelas amplas é o modo como a gente vai conseguir ter uma cozinha ventilada e com iluminação natural. Aí, com uma relação forte. Essa relação pode ser média ou fraca, tá? Uma relação média, a gente tem o exemplo aqui do piso de madeira com aconchegante. O piso de madeira, tá? Ele ajuda de forma média, tá? De forma não é alto nem baixo, mas está no meio ali, de forma média, tá? Com o quarto ser aconchegante. Por outro lado, as janelas amplas, tá? Elas contribuem de forma fraca com fácil de limpar. Realmente, janela ampla com fácil de limpar, a iluminação vai ajudar a limpar, sim. A iluminação vai ajudar na hora da limpeza, mas é uma contribuição fraca e não forte. Igual, por exemplo, o piso cerâmico vai ajudar muito na limpeza. Seria nesse sentido. Então, aqui embaixo, tá? A gente vai ter um valor. Por exemplo, eu sei que foi pedido TV a cabo, telefone, tá? Para as instalações da casa. E aí, a relação entre ela e o plug de telefone é forte. Uma relação forte. Então, a relação forte vale 9, tá? Lembrando que cada um atributo desse tem uma escala de 1 a 5. E no caso, para as instalações, TV a cabo, telefone, ela tem uma relação de 5, quantidade 5. A importância dela é 5. Então, aí, o interesse desse atributo, do ponto de vista do usuário, é 5. Se é 5, então 9 vezes 5 é igual a 45. Esse plug telefônico aqui tem uma prioridade de 45. Mas, por exemplo, tá? O quarto, fácil de arrumar, tá? Com pisos cerâmicos. Pisos cerâmicos aqui tem 9 vezes 5, 45, e depois 9 vezes 5, 45. 45 mais 45 vai dar 90. Tá? Você tem uma prioridade de 90. O piso cerâmico não pode deixar de existir, tá? Nesses cômodos dessa casa. Tá bom? É essa a ideia, a continha que a gente faz aqui. E, por fim,
a gente tem aqui o último relacionamento entre como que a gente provê, entrega esses atributos de qualidade, que é uma relação positiva forte, uma relação positiva ou uma relação negativa ou negativa forte. Por exemplo, o plug telefônico com o plug de TV a cabo, eles têm uma relação forte, porque aonde vai passar o conduíte, vai passar o plug de telefone, pode passar o plug de TV a cabo, tá? Bem, então você tem uma relação aqui. Por exemplo, o aquecimento solar tem uma relação com a instalação para a banheira. Só que essa relação é positiva, não chega a ser positiva forte, tá bom? Porque provavelmente você vai precisar de energia elétrica também, e não só energia solar para poder aquecer a banheira. Seria nesse sentido, tá bom? Então, pessoal, a gente vai fazer atividade agora sobre a casa da qualidade, tá bom? Para a gente entender esse processo, tá joia? Então, anotem suas dúvidas e não deixem de levar para o nosso encontro presencial. Moçada, brigadão por assistir até aqui. Não deixe de anotar as dúvidas não, tá? E me reportar, tá ok? Às vezes essa casa, poxa, o que é isso aqui? Não estou entendendo, né? Volta um pouquinho o vídeo, mesmo se você não entendeu, tá? Me pergunta que a gente esclarece e dá outros exemplos para que você entenda assim. Eu gosto desse exemplo da casa porque a gente mora numa casa, né? Tem os cômodos, tem as coisas, né? Então fica fácil da gente entender. Eu acho que é mais fácil da gente entender com o exemplo da casa, beleza? Aquele abraço.